No programa de hoje você vai conferir. Começa a campanha salarial do setor das conservas. Jovens realizam ato em todo o Brasil para apoiar a Comissão da Verdade. No quadro cultural, destaque para o músico Solon Silva. Essas e outras informações você vai conferir no programa de hoje. Boa noite, eu sou o Elton Lima e este é o programa Nossa Luta do Sindicato da Alimentação. Os informes do nosso programa de hoje são com relação ao fechamento do dissídio coletivo do arroz e o início da campanha salarial das conservas. Na sexta-feira, 25 de maio, aconteceu no Sindicato da Alimentação, na parte da manhã e à noite, a assembleia de fechamento do dissídio da categoria do arroz. O dissídio deste ano foi um dissídio que marcou a luta dos trabalhadores do setor do arroz, como há muito tempo não acontecia. A nossa campanha salarial ela iniciou lá no mês de fevereiro. Nós, junto com os trabalhadores, nos organizamos, panfleteamos, chamamos a atenção dos patrões com relação aos nossos pedidos. No início, nas primeiras rodadas de negociação, os patrões não demonstraram muito interesse, como se estivessem pagando para ver, pois os trabalhadores deram a resposta, paralisamos uma grande empresa. A partir dali veio já uma contraproposta patronal que não nos interessava, seguimos pressionando, panfleteando na frente da fábrica, discutindo com os trabalhadores, chamamos uma assembleia onde os trabalhadores tiraram o estado de greve, mandamos o ofício para o sindicato patronal informando que nós estávamos já em estado de greve por deliberação desses trabalhadores que compareceram à assembleia. Naquele momento os patrões até nem queriam receber, nós não nos importamos com isso, publicamos um edital no jornal informando a comunidade e aos patrões que nós estávamos em estado de greve. A partir dali realizamos uma nova paralisação em outra grande empresa e já dali fomos para a mesa de negociação onde se apresentou a contraproposta patronal que depois nós discutimos na Assembleia. Esse relato é importante ser feito porque demonstra que quando os trabalhadores estão organizados, as coisas acontecem. Podem demorar um pouco, podem dar trabalho, mas elas acontecem. Na Assembleia, que foi uma Assembleia massiva, no nosso site tem as fotos, no nosso jornal também, a Assembleia do Arroz, os trabalhadores acabaram aceitando a última contraproposta patronal. Aconteceu então um bom índice de aumento para quem está acima do piso das categorias, ele girou em torno de 11%, e para os pisos das categorias também foi um aumento considerável, ficando em torno de 17,56%. Fora as outras questões, que são as cláusulas sociais que a gente chama no dissídio, que mantemos algumas, e mantemos todas, e ainda adendamos que a partir de janeiro deste próximo ano, o salário, os pisos dos profissionais dos serviços gerais, eles vão receber o aumento que for dado para o piso regional do estado do Rio Grande do Sul. Então nós conseguimos tirar um bom aumento agora para os trabalhadores e conseguimos prevenir que os trabalhadores não fiquem abaixo de qualquer piso ou salário mínimo, né? Mas é o piso regional nosso que vai ser aumentado no mês de janeiro. Também, após realizarmos tudo isso, fecharmos já o dissídio do arroz, esta semana nós começamos então a campanha salarial das conservas. A campanha salarial das conservas vai no mesmo ritmo da campanha salarial do arroz, né? Começamos com panfletagem, fomos na madrugada para a frente das fábricas de conservas. Começamos pela fábrica Oderich, que
que é a maior fábrica de conserva aqui de Pelotas, né? Depois estivemos no Morro Redondo e depois retornamos aqui para a cidade nas outras fábricas um pouco menores, onde nós colocamos as nossas faixas, as nossas bandeiras, entregamos a pauta participativa para os trabalhadores, e essa pauta participativa tem tido um bom resultado. Os trabalhadores nos entregam de volta, marcando o que ele acha de interessante e escrevendo as suas reivindicações para nós colocarmos na mesa de negociação. Acreditamos que a campanha salarial das conservas, ela também, como a do arroz, ela vai ter um bom êxito, e na semana que vem estaremos intensificando ela e já chamando uma reunião para a negociação com os patrões. Nós estamos fazendo a denúncia da cerealista Obelisco, que fica na Fernando Osório, próximo a San Marino. As condições de trabalho na cerealista Obelisco são muito ruins. Fizemos várias visitas, né? Três visitas, né? E as condições continuam as mesmas, né? Sem proteção nos elevadores, sem guarda-corpo, os graneleiros continuam sem proteção, né? Ainda está naquele sistema antigo ainda de madeira roliça ainda, né? E portanto assim não deram nenhuma melhoria também na questão do pó. O pó não tem saída, o pessoal pega todo aquele pó no rosto, né? E aonde a contaminação é vista, né? E também o expurgo. O expurgo eles não dão nenhuma proteção para o pessoal e o pessoal trabalha, né, no expurgo. O expurgo é a colocação de veneno, né? O veneno Gastogin, que é um veneno que dá câncer, né? Cancerígeno. Portanto, né, ele faz muito mal à saúde. Só para ter uma ideia, né? Em 10 anos a pessoa já pode, né, com esse contato com esse veneno, a ter câncer, né? O refeitório, né, na questão de limpeza deixa a desejar, né? É roupa tirada no chão, jornais, né? Muita sujeira, né? E os banheiros a mesma coisa, papel higiênico chega a estar na porta, né? Então não tem ninguém que limpe também, né? Eles não contrataram ninguém para fazer a limpeza, né? E na questão também assim, tem que salientar, né? É na entrada onde o pessoal bate o cartão ali, na área de descanso dos trabalhadores, né? É na rua ali, não tem nada, é umas cadeiras ali, meio que atiradas assim, na rua mesmo, e onde o pessoal faz ali o descanso, né? Sem contar que também é um lixo, né? Tem arroz esparramado, enfim, né? Chuveiro precário também, só tem um que funciona. Quantos trabalhadores hoje, a cerealista Obelisco está com 50 funcionários, um chuveiro para 50 funcionários, funcionando. E assim, né, todo atado com fita e borracha. Essas são algumas, né, das irregularidades que nós vimos lá. Outra questão lá, assim, é questão de folga, né? Eles não têm folga, né? É raro uma folga, né? Então, e estavam pagando, né, 90%, não estavam pagando 190%. Então são mais aí um caso de denúncia que da cerealista Obelisco, que fica na Fernando Osório, próximo a San Marino. Jovens ligados ao Levante Popular da Juventude denunciam torturadores da ditadura militar, que continuam impunes. A ação foi realizada no dia 26 de maio e a reportagem é uma produção da TVT. Aos poucos eles foram chegando, cerca de 200 manifestantes, com faixas, cartazes de torturadores e de presos políticos mortos durante a ditadura, pichando denúncias pelo chão, gritando palavras de ordem. Nós sabemos onde os torturadores estão! Aqui é a sede da Dacala, empresa de segurança e vigilância de Davi dos Santos Araújo, o capitão Lisboa, como era conhecido o ex-delegado quando chefiava uma das equipes do DOI-CODE de São Paulo, principal órgão da repressão durante a ditadura. Quem sobreviveu às terríveis sessões de tortura afirma que ele era um dos mais cruéis. A equipe do capitão Lisboa era uma das equipes mais duras e sofisticadas, vamos dizer assim, do DOI-CODE. E era considerada por todos uma das mais
assim, persistente no trabalho de tortura, de extração da informação. Davi dos Santos Araújo é acusado pelo Ministério Público Federal pela morte de Joaquim Alencar de Seixas, em 1971. Joaquim e o filho, Ivan, que tinha 16 anos na época, foram sequestrados e torturados. E os caras se vangloriavam da violência, se vangloriavam de terem um poder total sobre quem estava lá preso, né? O grande fator de intimidação era esse: você está aqui, nós fazemos de você o que a gente quiser, ninguém sabe que você está aqui. O capitão Lisboa também é acusado pelo Ministério Público Federal pela participação em vários outros assassinatos e está sendo investigado pelo Ministério da Justiça pelo desvio de pelo menos 200 armas. Conheci várias pessoas que passaram pela mão dele, posso citar algumas: a Maria Amélia Teles, o Ivan Seixas, várias pessoas que passaram pela mão dele, o Arthur Scavone, todos eles foram torturados por essa pessoa, por esse torturador, por esse assassino. O ato foi organizado pelo Levante Popular da Juventude, que foi criado no Rio Grande do Sul em 2006 e desde o começo deste ano se articula como entidade nacional. Os jovens organizadores deste ato se inspiraram em ações realizadas no Chile e na Argentina, chamadas de escracho. O objetivo é expor e denunciar ex-torturados aos vizinhos e colegas de trabalho. A gente já estava pensando ações como essa em defesa da Comissão da Verdade, mas quando o manifesto dos militares contra a Comissão da Verdade foi divulgado, a gente percebeu que não tinha mais como a gente adiar a execução dessas ações, porque é mais do que urgente a sociedade se posicionar. Atos como este foram realizados em várias outras cidades do país, na frente das residências ou dos locais de trabalho dos torturadores e apoiadores da ditadura. E são um contraponto ao grupo de militares que se opõe à instalação da Comissão da Verdade para apurar violações de direitos humanos. Essa ação que está ocorrendo a nível nacional é uma das formas de pressionar a favor da Comissão da Verdade também. E é extremamente necessário que a juventude se posicione, então, para a gente conseguir defender a Comissão da Verdade frente àqueles que querem atacar ela. Entenda as 2 décadas de mais violenta agressão à democracia no Brasil através do documentário O Dia que Durou 21 anos. O material apresenta os bastidores da participação do governo dos Estados Unidos no golpe militar que instaurou a ditadura no Brasil. No programa de hoje você confere a continuação desse documentário, que é uma parceria entre a TV Brasil e a PIC Filmes, com direção de Camilo Tavares. Por exemplo, o Brizola a desapropriá-las sem pagamento, porque na verdade elas deviam ao Estado brasileiro e não o Estado brasileiro a elas. A necessidade que nós sentimos de colocar em pauta a desapropriação das companhias dentro de fórmulas de entendimento foi exatamente pelas dificuldades que elas estavam criando no momento no meu país. Poderemos estimular o investimento de capital estrangeiro se dermos a esse mesmo capital uma compensação justa. Quando eu falo justa, é exatamente para expressar o pensamento do país de justiça. Ela não pode obter também lucros excessivos, lucros que a enriqueçam muito depressa em detrimento do interesse nacional ou à custa do empobrecimento do país. CBS reports, Brazil. Here is Eric Severide. When Cuba erupted into communism, we asked ourselves why? Why did it happen? Could we have prevented it? The United States became conscious of Cuba when a man with a beard seized power 3 years ago. We became conscious of Brazil when a man with a mustache quit power 2 months ago. Cuba is gone. As Brazil goes, so goes South America. If American troops are sent against Fidel Castro, you are going to have the whole country of Brazil. You are going to have the whole country, I say, and I'm not exaggerating, supporting Fidel Castro. We want the Brazilian foreign policy to be Brazilian. We want to put the Brazilian interest before everything.
It is time for foresight, because Brazil is growling and rumbling with potential explosion. Os Estados Unidos não admitiriam em nenhuma hipótese uma outra Cuba, vamos dizer assim, um outro governo na América Latina de viés socialista, comunista, ou o que fosse. Não admitiriam em hipótese alguma, mesmo que tivesse de perpetrar quaisquer violências. On that unhappy island, the news has grown worse instead of better. It is clear that the forces of communism are not to be underestimated in Cuba or anywhere else in the world. But a nation of Cuba's size is less a threat to our survival than it is a base for subverting the survival of other free nations throughout the hemisphere. For I am convinced that we in this country and in the free world possess the necessary resources and the skill and the added strength that comes from a belief in the freedom of man. Let me then make clear, as the President of the United States, that I am determined upon our system's survival and success, regardless of the cost and regardless of the peril. O Brasil não pode seguir o caminho vermelho. Se falharmos agora, não teremos uma outra Cuba, mas sim uma outra China em nosso continente americano. Creio ser este o momento oportuno para fazer um convite oficial a Goulart. Na pauta, sugiro uma visita à nossa base aérea de Offutt, em Nebraska. Himself refused to yield to U.S. pressure, and the positions that he took on hemispheric relations that included Cuba and the Cuban Missile Crisis, the more the United States officials decided that he simply had to go. O princípio que rege acima de todos a nossa convivência e que torna possível a nossa unidade é o princípio da não intervenção. So it wasn't a question of whether Goulart himself was a communist, it was whether he was sufficiently hostile and aggressive towards the leftist elements in Brazil that concerned U.S. officials. The reality of danger is that all free men and nations live under the constant threat of the communist advance. Kennedy administration really saw that Brazil was potentially going to be, in their minds, the second Cuban Revolution. Let us once again transform the American continent into a vast crucible of revolutionary ideas and efforts. Our Alliance for Progress is an alliance of free governments, Alianza para Progresso, an example to all the world that liberty and progress walk hand in hand. The Alliance for Progress was an attempt throughout Latin America to counter the influence of the Cuban Revolution, to offer reform as a way of preventing peasants, students, workers from opting for the Cuban Revolution. An important part of our foreign aid effort is directed toward Latin America in a bold joint undertaking known as the Alliance for Progress. A Aliança para o Progresso era programa com muito idealismo para dar enfoque americano sobre a América Latina em geral, de uma forma que nunca tinha sido feito antes. O orçamento dos Estados Unidos para o Brasil era $2 bilhões, um gasto incontrolável de dinheiro. Era educação, era agricultura, era infraestruturas, era finanças, falo do setor, ali estava uma parcela da Aliança para o Progresso. Havia ao mesmo tempo, uma grande preocupação que governos importantes, como o governo do Brasil, podia seguir uma linha hostil aos Estados Unidos.
Gordon had the authorization of the president to organize the conspiracy or to support the Brazilian military in planning to overthrow Goulart. Gordon himself seemed, he was more CIA than CIA. He was pushing for all sorts of intervention. Ambassador Gordon wasn't alone. The Kennedy administration was filled with Cold War liberals, hawks. O governo norte-americano passou a entender que não seria desejável que Goulart chegasse às eleições de 65 como um eleitor forte. E passou a mandar dinheiro, muitos recursos ao Brasil, aos opositores de Goulart no Brasil, sobretudo aos governadores que faziam oposição a João Goulart no Brasil, para financiar uma campanha de enfraquecimento, uma campanha de desestabilização do governo João Goulart, com o propósito de impedir que, por exemplo, ele fizesse o seu sucessor ou que ele próprio, numa manobra qualquer, conseguisse se perpetuar na presidência da República. O IP foi, como fachada, um instituto de pesquisas e estudos sociais. Foi criado em São Paulo, no Rio, em Porto Alegre. No Rio de Janeiro, a sede funcionava no edifício Avenida Central, na Avenida Rio Branco, no coração do Rio de Janeiro, no 28º andar. Na verdade, ele foi montado para ser o ovo da serpente do golpe militar. Assassinando milhares de cidadãos russos que se opunham à ditadura, esmagando os anseios de liberdade e O destaque para o quadro cultural de hoje é com o músico Solon Silva. Com um repertório reconhecido na MPB, Solon Silva recentemente gravou um disco interpretando Noel Rosa. Nossa produção conversou com o músico, acompanhe. Solon, vamos começar então pelo início da tua carreira na década de 60. Começou o Solon participando em algumas bandas de bailes aqui na cidade, é isso? É verdade, eu comecei como... Sempre gostei muito de cantar, né? Sempre fui um cantor, já vem dos anos 50 apanhando o repertório, quer dizer, acompanhando música, passando da infância para a adolescência. Mas aí quando começa os anos 60, aí realmente eu começo a trabalhar com música. E o início foi no auge dos grandes bailes, né? Ainda também na última fase dos cabarés, dos grandes cabarés da cidade. Quer dizer, eu peguei a última parte desse tipo de casas noturnas que não existem mais, não, mas que era o grande negócio da época. Então eu peguei esse final dessas duas manifestações, que eram os grandes bailes de clubes e tudo, né? E os cabarés. Mas aí nos anos 60 meu trabalho era mais como integrante das bandas de baile, das grandes orquestras também, que eu toquei, com orquestras de mais de 20 figurantes. Então, e viajei muito com esses conjuntos de baile por todo o país. E como protagonista mesmo, né, como o cantor que toca com violão na mão, aí já foi no final dos anos 60, já começando nos anos 70. Aí realmente a carreira do Solon, e o violão e o banquinho, né? Solon, 45 anos de carreira, a gente pode chamar assim quase 50 anos. Tu um músico pelotense que tem essa trajetória aqui em Pelotas, na região sul. Como que tu enxerga a mudança da música aqui na cidade, o passado e o presente? O que eu acho muito legal foi o crescimento de mercado de trabalho e o número de profissionais também, porque quando eu comecei eram poucos músicos que se dedicavam à profissão, porque era difícil também ter essa dedicação, né? Então a cidade tinha poucos músicos profissionais. Hoje em dia não, hoje em dia encontra extraordinários músicos, né?
E graças a Deus com bastante mercado de trabalho, né? Agora, modéstia à parte, também eu sou um pouco responsável pelo crescimento desse mercado, porque eu, a partir dos anos 70, sempre fui também uma espécie assim, de âncora em lançar um novo formato de vida noturna em Pelotas, com o lançamento de casas que marcaram época, como a Rua da Seresta, por exemplo, que marcou, que sinalizou uma nova proposta de vida noturna para Pelotas, que foi uma casa, quem é da minha geração sabe de que eu estou falando, e dali surgiram as grandes casas que hoje desembocam aí nos João Gilbertos da vida, né? É isso aí. Cenário todo, o brilho e esplendor da obra de um artista de talento genial, rei brasileiro da revista musical. Na vida e na fantasia foi um gênio criador, que beleza! Que nos leva ao mundo da ilusão. Ilaiê, 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 ilaiô. Nosso samba se agiganta, tem cansa e agogó. Ilaiê, 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 ilaiô. Todo mundo aplaudindo a academia que chegou. Na avenida tem mulher, também tem samba no pé, chique, chique, pichoxó, e o bu-bu-bu no bobobó. Na avenida tem mulher, também tem samba no pé, chique, chique, pichoxó, e o bu-bu-bu. Tem samba no pé, chique, chique, pichoxó, e o bu-bu-bu no bo-bo-bo. Mas hoje... Esse foi o programa Nossa Luta, de responsabilidade do Sindicato dos Trabalhadores da Alimentação. Antes de finalizarmos, queremos registrar que no dia 1º de junho aconteceu então o escrutínio da eleição para reitor da Universidade Federal de Pelotas, aonde o candidato em que nós apoiamos, o companheiro Mauro Delpino, passou para o segundo turno, junto com o candidato apoiado pelo atual reitor. Queremos desejar aqui felicidades para o Mauro Delpino, torcendo e trabalhando para que tenha êxito aí nessa batalha do segundo turno. Um abraço a todos, boa noite. Quantas vezes tentei, em mil jeitos pensei,